E eu achei estranho aquilo, mas até então o culto corria normal. E de repente o pastor falou: nós vamos nos alegrar com o Senhor. E aí o pessoal já começou a se agitar no meio. E ele falou: hoje é a festa das cores. E eu fiquei meio assustado um pouco naquele momento, mas fiquei no culto lá juntamente com o rapaz. Eu não entendia muito bem aquilo. E aí depois o pessoal vai falar para mim: isso aí, eu perguntei para ele, ele falou: isso é festa de célula, o G12 está muito forte aqui. E eu falava: rapaz, isso aí, eu fiquei um pouco assustado. Eu vinha de uma igreja, até então nunca tinha visto falar em célula. E aí, muitos anos depois, a minha igreja, a igreja a qual eu faço parte, veio fazer festa das cores. E aí, hoje eu dou esse testemunho, porque lá atrás, em 2003, eu não entendia muito bem aquilo, mas hoje eu entendo. E a nossa igreja, ela foi dividida agora recentemente em 4 regiões: branca, azul, verde e vermelho. Hoje nós vamos apresentar 2 delas. Região azul, que é coordenada pelo Ellison, e tem 2 células, lá no bairro Caminho das Águas 2 e no Jardim Glória. Lá no Caminho das Águas 2, Povo Escolhido 2, e aqui no Jardim Glória, Sal da Terra. Então essa região azul é o Ellison que coordena lá, não é? Então tem 2 células que ficam na responsabilidade deles. E nós temos outras 2 regiões, além da branca, que é a verde e a vermelha. Domingo que vem nós iremos apresentar essas outras 2 regiões, vermelha e verde, não é? Então hoje nós vamos apresentar para vocês a região branca, que é coordenada pela irmã Beth, que ela tem 5 células na coordenação da irmã Beth, que é Fonte Verde, Morada do Sol, 2 no Serra Azul, e a outra deixa eu ver aqui onde é a outra, na Água Limpa. Aí no Água Limpa é Ebenezer, que é o líder, é o Cassiel. Fica de pé aí, Cassiel. Cassiel e Thaís são os líderes lá da célula Ebenezer. Se você mora para a região da Água Limpa, visite a célula do Cassiel. No Fonte Verde, Mais Que Vencedores, a célula do Júnior e da Edna. A Edna está aqui, o Júnior está trabalhando. A Edna está aqui, ela é lá do Fonte Verde. No Serra Azul nós temos 2 células. Uma da Cris com o Nilton, fica de pé aí, não é? A célula deles é Getsemane. E temos a da irmã Beth com o irmão Jesus, fica de pé aí, irmã Beth, irmão Jesus, que é a célula Renovo, não é? Então nós temos, e temos a Morada do Sol, Cordeiro e Leão. Cadê o Isaías? O Isaías está aqui junto com a Dani, lá no Morada do Sol. Aí a gente estava falando ali atrás, essa região branca está sobrecarregada, são 5 células, não é? Por isso nós vamos redividir isso, não é? E você que é líder de célula, eu vou te pedir que fique aqui depois do culto 5 minutinhos. Nós queremos dar uma palavra com você. Você que é líder, que está aqui, fique aqui 5 minutinhos, que nós vamos falar com você. Nós temos células ainda, gente, no Jardim Floresta, Vila da Serra, 2 no Vila Rica. Cadê a Nathalie? Nathalie daí, a sua é Vila Rica, né, Nathalie? E agora temos a da Graciele também. Então temos 2 no Vila Rica. Temos mais aonde, pastor? Cadê o pastor? O pastor está aqui. Temos mais aonde, pastor? Só essas, né? Novo Horizonte. E aonde? E, gente, nós temos uma célula lá na roça, Sítio Santa Cruz. A Aline vai abrir uma célula lá no antigo Sítio das Irmãs. Agora é Sítio dos Irmãos, né, pastor? Amém? E hoje nós vamos fazer uma festa bem bonita, não é? Vamos apresentar Vila da Serra, da Flávia. Nós vamos apresentar 2 regiões então, branca e azul. Primeiro eu quero apresentar para vocês. Vem aqui, Ellison, Andreísa, vem aqui à frente do seu pelotão, não é? Comandar aí a célula da região azul. Para quem não sabe, gente, a célula do Ellison, em breve nós vamos abrir uma congregação, porque lá já não dá para ser célula mais, né? Tem vezes que chega um número de 40 pessoas. Nós já estamos estudando, né, para abrir uma congregação lá no Caminho das Águas, na Zona Norte,
da cidade, amém? Vocês da região azul, as outras células, fiquem bem tranquilos, deixem eles festejar nesse momento, não é? Você que é da região azul agora, vamos fazer uma festa bem bonita para o Senhor. Fique de pé aí, não é? Fique de pé. Rose, Zizi, que são os líderes também, vem aqui à frente. A Rose está com as que não, está ali. Vem aqui, Rose, vem, Zizi. A Liga também faz parte. A Elisângela, vem, Elisângela, com elas. Não é? Ela é a anfitriã da célula lá, a célula é feita na casa dela. Vamos fazer uma festa bonita aí, amém, Alisson? Você quer falar alguma coisa aqui no microfone para animar esse povo? Tá bom? Estão preparados? Então, região azul aí, faça uma festa bem bonita para o Senhor, para apresentar para a igreja aí. Vai lá, irmãos. 1, 2, 3 e... É só isso? Amém? Quero falar, gente. Amém. Vou chorar não, viu, irmãos? Só choro. Primeiramente agradecer a todo mundo que veio, né, do céu da terra, né, da minha irmã Rose com a Zizi, do povo escolhido 2. Deus possa abençoar vocês, né? Eu fiquei muito feliz com a presença de vocês, né, que pedi vocês para vocês virem, né, eu orei para vocês virem, para Deus estar abençoando a vida de vocês, Deus possa derramar todas as bênçãos sobre vocês, sobre a nossa célula, né, que vocês possam ir lá com amor, para você receber carinho, né, vai receber palavra, né, que a gente tenta dar 100% para vocês. A gente não consegue, mas a gente tenta. Deus possa abençoar a vida de vocês, não só a nossa, mas de todos vocês que vêm da igreja, todos as células, todos os líderes de células. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, né, que eu faço com amor. A célula lá em casa, eu com a minha esposa, né, o Elton Calino, o Eltinho com a Renata, né, o Sandro, a Rê, a minha mãe, dizer para vocês que célula que transformou a vida da minha família, através da célula que meu pai, que a minha mãe está vendo a felicidade deles hoje, né. Muito obrigado, pastor Giuseppe, né, pastor Renato, e principalmente a irmã Elizabeth. Sempre eu não deixo de agradecer a vida dessa irmã, ela que me preparou, né, ela que me deu força, ela que falou que eu ia ser um líder de célula. Eu não acreditava em mim, mas ela falou assim: você vai ser um líder. E eu agradeço sempre, primeiramente a Deus e todos vocês. Amém? Nós temos célula também lá no Nilton Teixeira, gente. Maciel e Edneia, que são responsáveis pela região verde, não é? Tem célula também toda quarta-feira, não é isso, Maciel? Lá no Nilton Teixeira. E a outra, a vermelha, é a Aline com o Elvésio. Por motivo de força maior, eles não puderam estar nessa noite devidamente justificados. A célula Irmã Beth, gente, por tradição, sempre ganha os brindes da Festa das Cores, não é? A Irmã Beth agita mesmo o pessoal. Vem aqui na frente, Irmã Beth. Irmão Jesus, vem aqui, não é? Cris e Newton, Edna, vem aqui à frente. Isaías, vem aqui. Cassiel, já está aqui. Vamos fazer um barulho bonito aí para o Senhor, irmãos. Amém ou não? Eu achei a célula. Vem, Thaís, com seu esposo. Eu achei a célula azul um pouquinho tímida, viu, Edson? Vamos melhorar isso aí para daqui 4 semanas. Maciel, já vai preparando a sua região aí, verde, para a semana que vem. Fazer para você superar esse povo aqui. Amém? Fique de pé aí, gente. Vamos fazer um barulho bonito aí. Eu falei antes, glória a Deus, né, irmã Beth?
A senhora quer falar alguma coisa? Tá bom? Amém? Tá bom. Sabe, gente, a gente faz isso para contagiar vocês. Não é você que está nos visitando, quiser fazer parte de uma célula. Se você não gravou todas as células, nós temos células nos 4 cantos da cidade. Não é? Vamos ter o maior prazer em receber você. Não é você que ainda não faz parte de uma célula? Entre numa célula. Nós temos células nas 4 regiões, nos 4 cantos da cidade. Pra você ter uma ideia, nós estamos nos extremos. Nós estamos lá no Fonte Verde. Nós estamos lá quase na estação do Prudente. Eu brinquei com a Nathalie, não é? Que é lá no finalzinho do Vila Rica. Nós temos lá próximo da Ponte do Funil, que é a célula do Ellison, lá no Caminho das Águas. E nós temos a célula da Flávia, que já é indo lá para Engaí, não é? Então nós estamos nos 4 extremos da cidade. Então que você possa fazer parte de uma célula. Semana que vem nós vamos apresentar mais 2 regiões, verde e vermelha, não é? E lembre-se, você que é líder, no final 5 minutinhos aqui à frente, rapidinho, que o pastor quer dar uma palavra para vocês. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor aí em nome de Jesus. Obrigado. Amém, boa noite. Parabéns a vocês que com muito ânimo, né, carinho, vieram fazer uma festa. E esse aqui é o nosso objetivo. O mundo nos oferece muitos motivos para ficar triste, não é verdade? Todo dia o mundo nos dá uma oportunidade para a gente ficar triste, para a gente não ter ânimo. E nós queremos mudar esse ambiente. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso queremos ser um povo feliz, um povo que comemora, um povo que faz festa, um povo que mostra para o mundo que Deus faz a diferença na nossa vida. Por isso, venha a cada dia com essa alegria no coração, porque Deus fez isso de uma forma maravilhosa. E nas quinta-feiras nós estamos falando isso. Estamos falando de algo que contagia. Estamos falando de algo que é transmitido. O pecado e a tristeza, eles contaminam as pessoas, mas a alegria do Senhor, Ele contagia esse mundo. E nós já vimos 2 quinta-feiras em seguida, falamos sobre isso. Nós começamos com um coração contagiante. Essa semana nós falamos de ter uma atitude contagiante. E creio que Deus quer fazer grandes coisas, né, na nossa vida, a partir de você. Deus quer abençoar e mudar a sorte dessa cidade, do bairro onde você mora, da tua família, a partir de você. Por isso, se prepare para aquilo que Deus tem a fazer. E nos domingos, hoje é o 4º domingo que nós estamos nessa jornada de conquista, as grandes conquistas pela fé. Nós estamos falando a respeito disso, de como Deus predestinou um povo para ser feliz, de como Deus predestinou um povo para conquistar grandes coisas, de como Deus nos criou para um propósito. Deus não te criou para viver uma vida sem objetivo. Deus não criou a tua vida, colocou no mundo e disse: para quê vou usar essa pessoa? Mas tudo é criado para um propósito. Quando alguém fez essa garrafa, tinha um motivo, não é verdade? Eles não criaram a garrafa e depois vão pensar: para que nós vamos usar isso? Será que nós vamos fazer com essa garrafa? Vamos colocar areia? Vamos colocar ar? Não, eles tinham necessidade, aquela de embalar a água, e por isso criaram as garrafas. Quando, por exemplo, alguém criou um baixo, ele pensou antes no propósito dele: eu preciso de alguma coisa que faça um barulho, alguma coisa que toque uma música, e por isso foi criado o baixo. Acredite nisso. Deus te criou para um propósito. A tua vida não é um acaso. A tua vida não é uma vida assim que Deus fez e disse: agora o que eu vou fazer com esse cara aí, né? Como eu vou usar essa mulher? Não, você é especial para o Senhor. E Deus, a Bíblia diz que já fez coisas para que nós pudéssemos praticá-las, obras para que nós pudéssemos praticá-las. Por isso, esse é o meu desejo, esse é o desejo
da gente como igreja, que você possa encaixar no plano bom, no plano perfeito, no plano agradável que Deus tem para a tua vida. A Bíblia conta de homens e mulheres predestinados para conquistar. E a Bíblia fala que eles, pela fé, conquistaram reinos. Esses homens, pela fé, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões. Pela fé e através da fé, nós somos predestinados, igual nós falamos, a viver grandes momentos, a viver grandes coisas que Deus de antemão preparou para a nossa vida. Nós já falamos durante essas semanas de Abraão, que é por excelência definido o pai da fé. Nós falamos de Isaac e nós falamos de Jacó, 3 homens que são as colunas do povo de Deus. Ainda hoje o povo hebreu, quando se referem a Deus, eles olham para Deus como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. 3 colunas no reino de Deus. Mas nós vimos que essas 3 colunas eram homens igual a gente. Eram homens que tinham qualidades maravilhosas, e eram homens que tinham alguns defeitos, mas eles se deixaram trabalhar por Deus. E nessa noite nós vamos conversar um pouquinho a respeito de José, que era o 12º filho de Jacó. Era um menino muito querido, era um menino muito abençoado, era um menino que viveu coisas extraordinárias. E sabe, a vida dele foi uma vida marcada por etapas. Desde criança ele teve sonhos, desde criança ele teve um plano que Deus planejou para ele. E ele era o filho favorito do pai. Jacó já tinha tido 11 filhos, mas com outra mulher. E esse era o filho da mulher que Jacó mais amava. E a Bíblia diz que a primeira etapa da vida dele, ele teve um sonho sobre o seu futuro. Brevemente, o que eu te colocar, se você não conhece, na vida e na história de José. É uma história muito bonita. Para você ter uma ideia, acho que nenhum homem na Bíblia tem dedicado a ele mesmo tantos capítulos como José. A partir do livro 37 de Gênesis até os 50, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, fala desse rapaz, fala desse homem e fala desse idoso. Um menino que começa com sonhos e acaba uma vida de triunfo, uma vida vitoriosa. Muitos capítulos a Bíblia fala sobre ele, mas lá ele começa com 17 anos de idade, quando ele tem sonhos sobre o futuro dele, quando ele vê num sonho profeticamente irmãos se curvarem diante dele. Ele vê até a lua e as estrelas se curvarem, o sol se curvarem diante dele, símbolo que o pai e a mãe até iriam um dia se prostrar aos pés desse menino. Ele não entendia bem, mas era Deus falando com ele. E aquele sonho despertou na vida dos irmãos dele um sentimento muito ruim, um sentimento de inveja, um sentimento de ciúme, um sentimento de ódio. E a Bíblia diz que José um dia saiu para levar algumas coisas para os irmãos deles que estavam nos campos, e ele foi vendido como escravo. Ele foi preso, falamos isso quinta-feira também. Ele foi preso, foi jogado numa cisterna. E por enquanto os irmãos decidiam o que fazer, Deus mandou um grupo de ismaelitas para que a vida de José fosse poupada, porque até de morte os irmãos falavam, até de matar o próprio irmão, de tanto grande ressentimento de ódio, de raiva contra José, que os próprios irmãos deles pensavam em matá-lo. Mas Deus proveu um escape, como ele sempre provê. E ele mandou uma caravana de ismaelitas passar por ali, e esses compraram José como escravo, e aí o levaram para o Egito. O Egito
era a maior nação, a maior força da época. E a Bíblia conta que José foi vendido para Potifar. Potifar era um homem importante de Faraó. Faraó era o rei do Egito. Ele era um homem da corte, ele era um homem do governo de Faraó. E José entrou a fazer parte dessa família como escravo. E começou a se destacar por um simples segredo. A Bíblia diz que Deus estava com José. E tudo aquilo que José fazia prosperava. Tudo aquilo que José tocava se tornava ouro. Tudo aquilo que José mexia, tudo aquilo que nele mexia era abençoado por Deus. E Potifar viu isso, porque a casa de Potifar começou a prosperar como nenhuma das outras. E mesmo sendo escravo, José viveu nessa casa como alguém abençoado. Mas um dia, o diabo, que tem um plano para a vida de você, para a minha vida e para a vida de José, ele tentou mais uma vez destruir os projetos, o futuro desse rapaz. E aí a esposa de Potifar começa a assediar esse rapaz, começa a dizer para ele: deita-se comigo. Começa a dizer para ele: eu quero estar com você. Mas José, um homem íntegro, um homem de Deus, um rapaz que tinha princípios e valores, se negou com todas as suas forças. Até essa mulher ficou com raiva dele e acusar ele de estupro, acusar ele de violência. Falou: olha, ele não conseguiu porque eu gritei e ele fugiu, ele deixou a túnica nas minhas mãos. E aí uma outra etapa da vida de José foi essa: injustamente enviado para a prisão. E quando o diabo pensava mais uma vez: eu consegui acabar com os planos de Deus na vida desse homem, a Bíblia diz que lá na prisão José interpreta sonho de dois presos que eram politicamente influentes. Um era o copeiro do rei e um era o padeiro. E lá na prisão também, lá no calabouço, lá na escuridão, a Bíblia diz que Deus estava com José. Isso muito me alegra. Isso muito me deixa feliz, o fato de saber que Deus está comigo em todos os momentos e as fases da minha existência. Eu tenho que aprender como esse rapaz, como esse homem, a entender isso. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando parece que não tem mais jeito, sempre confiar que tudo coopera ao bem daqueles que amam o Senhor. E quando ele estava na prisão, esses dois esqueceram de José. A Bíblia diz que Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho dele, ninguém conseguia descobrir o que era, mas havia alguém que tinha algo de diferente. Havia alguém cujo Deus estava com ele. O nome dele era José. E um daqueles homens que tinha tido um sonho interpretado por José, agora estava servindo o Faraó. E Faraó estava desesperado, que não encontrava ninguém. Esse cara se lembrou de José. Olha, tem alguém lá na cadeia, tem alguém lá na prisão, nós ficamos presos juntos. Ele um dia revelou tudo aquilo que eu sonhei. Chama ele, que ele vai te falar. E aí a Bíblia diz que Faraó chamou, e José interpreta o sonho de Faraó. E a partir desse momento a vida dele começa a ter uma transformação radical. 17 anos quando tinha José, quando os irmãos deles o venderam. E 30 anos tinha José quando ele interpretou o sonho de Faraó. Ou seja, 13 anos. 13 anos de dor, 13 anos de choro, 13 anos nos quais cada um de nós poderia ter pensado: Deus me abandonou. Mas José não pensou nisso, e a vida dele foi transformada. A Bíblia conta que José recebe o cargo de governador de Egito. Com 30 anos de idade, ele se torna o homem mais poderoso do mundo. O mesmo Faraó fala para ele: olha, não há ninguém debaixo de mim, não há ninguém acima de mim, eu te coloco no meu lugar, você vai ter poder sobre todas as coisas.
Ou seja, José com 30 anos de idade começa a realizar o sonho que Deus tinha dado para ele. Todo mundo agora começa a se prostrar diante dele. Todo mundo agora começa a se prostrar diante daquele que é um servo de Deus. E depois tem outra etapa, que é o reencontro com os irmãos. Houve fome em Israel e Deus levantou José para isso. Todo mundo estava passando fome, mas Deus deu sabedoria para esse cara aí, para que ele pudesse fazer estoques de comida lá no Egito. Ele pudesse guardar comida, por enquanto todo mundo estava em crise, o Egito estava farto. E agora o povo de Israel, que fazia parte da família de José, também estavam passando dificuldade. Eles foram ao Egito, e por surpresa deles, que estava lá governando? José. Por surpresa dele, que estava lá tendo que ajudar eles? José. E a Bíblia diz que José, de uma forma extraordinária e sobrenatural, quando reconhece os irmãos, a história seria muito longa, mas resumida, ele os perdoa. Ele começa a chorar, ele começa a se derramar. E aquilo que deveria se vingar, aquele que deveria pisar neste momento na vida daqueles que o tinham traído, ele mostra uma atitude totalmente diferente. E aí nós vemos lá no finalzinho que a sua família vai morar no Egito, porque Deus tinha um plano. Deus tinha feito uma promessa para Abraão: eu quero formar um povo. Mas não tinha como formar um povo, porque Israel morava no meio de todo mundo. Quando você mora no meio de todo mundo, você começa a se... aquilo que os outros também estão vivendo. Aí você não é mais alguém escolhido, mas você é alguém misturado. E Deus tinha que fazer algo para que o povo de Israel pudesse crescer. E quando a família de José chega no Egito, eram 70 pessoas mais ou menos. E depois de muitos anos, eles saíram do Egito. E sabe quantos eles eram? Entre 2 e 3 milhões de pessoas. Deus os levou para o Egito para que ninguém pudesse se misturar com eles. Eles foram guetizados, eles foram colocados em um lugar isolado, mas tudo era um plano de Deus. E por fim, a Bíblia diz que José morreu com 110 anos e deixou um legado muito forte. Agora, é interessante que quando nós pensamos na história de José, nós somos levados a pensar na dor, somos levados a pensar na traição, nos momentos difíceis da vida dele, porque o ser humano é assim. O ser humano sempre tende a valorizar os piores momentos. Mas agora, José, até 17 anos de idade, ele era o filho queridinho do pai. Ele era alguém que tinha tudo o que os irmãos não tinham. Dos 17 aos 30, ele passou por uma fase muito difícil. Mas dos 30 aos 110, ele foi governador do Egito. Ou seja, vai dar 80 mais 17, 97 anos de momentos bons e 13 anos de formação. Só que o que fica no coração da gente, José sofreu muito. E assim é a nossa vida. Nós olhamos para a gente e somente conseguimos ver a dor. Olhamos para a gente e somente conseguimos valorizar os momentos ruins. Por isso nós temos que valorizar, ensinar você a valorizar a alegria do Senhor. Repito, porque já o mundo quer te fazer chorar. Igreja, reino de Deus, é o lugar de você experimentar a glória, o amor, a alegria, o gozo, a felicidade que Deus quer te proporcionar. É o lugar no qual você tem uma metanoia, uma transformação da sua mente, para que você realize que não é aquilo que os teus olhos estão vendo que é a verdade. Porque os teus olhos veem dificuldade, os teus olhos veem aflição, os teus olhos veem crise, mas Deus te diz que a tua vida é uma vida que vai de glória em glória. Deus tem para você coisas extraordinárias.
A tua vida é um projeto de Deus. A tua vida é um sonho de Deus. A tua vida é um plano de Deus. A tua vida é algo de especial. A tua vida é algo de belíssimo. A tua vida é algo de precioso. Acredita nisso. Não deixe os dias maus atrapalhar a tua vida. Mas o que nós vamos aprender nessa noite? Algumas lições sobre a vida de José. Sabe, Deus quer nos ensinar a fazer parte daquele povo que prospera, daquele povo que conquista. Por isso, quando nós lemos a Bíblia, nós não temos ler como historinhas. Ah, que legal a história desse homem. Não, o que eu posso aprender nisso? O que Deus quer me ensinar através da história de José? Primeiro, a importância de identificar e focar o nosso destino. O que é isso? Certa vez José teve um sonho. Certa vez José teve um sonho, e a partir daquele sonho a vida dele foi focada naquilo. Muitas foram as circunstâncias adversas, muitas foram as provações. Repito, 13 anos, que em comparação com a glória foi pouco, mas foram 13 anos. E nesses 13 anos José permaneceu firme como aquele que vê o invisível. José permaneceu firme no foco dele, dizendo fiel e aquele que prometeu. José olhava para o futuro dele e dizia: Deus tem um plano para a minha vida. Deus quer nos ensinar a identificar e focar no nosso destino, dizendo o que Deus tem para mim. Porque quando você sabe o que Deus tem para você, nada te assusta, nada te espanta, nada te tira a segurança, nada te tira a fé, nada te abala, nada te derruba. Mas você olha para frente e diz: Senhor, eu creio que fiel e aquele que fez as promessas. Quando eu tinha 14 anos, Deus falou à minha vida que o Brasil seria a minha destinação. De uma forma tremenda, através de uma música, e depois ele veio confirmando de uma forma sobrenatural. E a partir daquele dia, com 14 anos de idade, eu tive um destino no coração. Eu tive um foco. Deus, eu desejo ser servo do Senhor. Eu desejo ser uma pessoa que obedece ao Senhor. E depois de 11 anos daquele desejo, eu e minha esposa viajamos para o Brasil. E esse ano fazem 14 anos que estamos aqui. 14 anos nos quais nós vivemos muitos momentos maravilhosos. 14 anos nos quais nós vimos a bênção e a provisão de Deus diária sobre a nossa vida. Mas 14 anos onde nós enfrentamos lutas. 14 anos onde nós enfrentamos decepções. 14 anos onde nós enfrentamos traições. 14 anos onde nós enfrentamos solidão. E se não fosse pelo plano e o foco de Deus na nossa vida, talvez nós já teríamos desistido há muito tempo. Mas se nós estamos aqui permanecendo no chamado até o dia que Deus nos chamar, é porque Deus colocou um foco e um destino na nossa vida. E quando você sabe que é Deus, pode vir os vendavais, pode vir as tempestades, pode for o que for, você permanece firme e inabalável. Hoje nós temos muitas vezes opiniões que variam dias após dias. Deus fala com muita gente, muita coisa diferente, dependendo do humor que Ele está. Será que Deus que fala? Ou que nós deixamos falar a Ele? Ah, eu orei e Deus me falou isso. Depois do mês eu orei e Deus me falou aquilo, mas aquilo vai contra aquilo que Deus falou há um mês atrás. Precisamos ser gente que cresce e amadurece. Entender que aqueles que servem Deus e querem vencer na vida precisam ser homens e mulheres de palavras com destino, um foco, homens e mulheres firmes que cumprem a palavra com o Senhor.
Homens e mulheres que olham obstáculos e dizem: eu vou vencer, porque Deus está comigo. Mas José venceu por esse motivo, porque ele tinha um foco. Deus falou que eu vou chegar lá, e se Ele falou, eu vou chegar. Que a tua fé nessa noite seja alimentada pelas promessas de Deus. Que a tua fé nessa noite seja alimentada pelos sonhos que Deus colocou na tua vida. E se você não tem, diga: Senhor, me dá uma definição. Eu não quero ser como barata tonta na vida. Eu não quero bater no lado, bater do outro, bater no outro. Tem gente, e nosso coração fica triste, até nas igrejas, que você vê que são cristãos há vários anos. Quando você os encontra na rua, você não sabe em qual igreja eles estão. E cada fase da vida deles estão em uma igreja. Cada fase Deus fala para eles algo de diferente. Cada fase da vida deles, eles frequentam o lugar, nunca firmando os pés, nunca se tornando coluna da casa de Deus. Coluna é alguém que sustenta. Coluna é alguém que, se é tirado a casa, foi. Mas tem gente rodando. Sabe por quê? Porque a vida deles não faz muita diferença. E aí quando ele sai do lugar e vai para outro, ele sai do lugar e vai para outro, é porque eles não agregavam, não acrescentavam. E Deus deseja mudar a nossa vida, para que nós possamos nos tornar colunas do reino de Deus. Deus deseja que você possa ser inabalável. Deus deseja que você possa ser alguém que é usado, abençoado e tremendamente levado por Deus a cumprir o propósito que tem para Ele. Identifique o teu chamado nessa noite. Diga: Senhor, firma os meus passos. Eu quero ser como uma árvore plantada junto aos rios, que dá fruto a seu tempo. Eu quero, Senhor, dar fruto para a tua glória. Quero ser inabalável. Olha outro princípio de José. Nós falamos disso também quinta-feira. Ter um caráter aprovado. Se nós queremos conquistar o reino, se nós queremos vencer na vida, se nós queremos que o reino do céu venha até nós, nós precisamos ser transformados ainda aqui. Alguns acham que a felicidade total só será lá no céu, que só no céu nós poderemos ser felizes, que só no céu nós poderemos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Mas a Bíblia diz que uma das orações que Jesus ensinou aos discípulos é: Senhor, venha o teu reino. Ou seja, Senhor, nós queremos viver o teu reino aonde? Aqui. Deus deseja que você seja feliz aqui. Deus deseja que você seja próspero aqui. Deus deseja que você seja abençoado aqui. Deus deseja que você desfrute da vida abundante aqui. Mas para que isso aconteça, você tem que morar e tem que ser como se mora e se é no céu. Temos que ser transformados de glória em glória. Se eu não sou transformado, eu não consigo viver o reino de Deus aqui. Se eu não sou transformado, eu estou envolvido com as coisas desse mundo, eu estou envolvido com a sujeira desse mundo. Por quanto eu me esforce de ser feliz, nunca irei viver o reino de Deus. E José vivenciou isso lá na cisterna, lá no poço, lá na casa de Potifar, lá na cadeia, lá no palácio, porque ele tinha um caráter aprovado. Nunca abriu a boca para se queixar, nunca abriu a boca para se lamentar. E quando ele teve a oportunidade de deixar a carne valer, a Bíblia diz que um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. O diabo prepara momentos para você cair. Nenhum dos empregados estava ali. E a mulher de Potifar, ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo.
Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão. José, ele era um cara íntegro em toda e qualquer situação. Na casa não tinha ninguém. Caráter íntegro, pessoa íntegra, não é o que a gente, o povo diz de você. O que faz a minha integridade não é a opinião dos outros a meu respeito. O que faz a minha integridade é quem eu sou quando ninguém está me vendo. Em quem eu sou quando eu estou sozinho, diante das oportunidades que o diabo oferece para a minha vida. É lá que eu mostro se o meu caráter é um caráter aprovado ou não. Não é importante que os outros dizem: o pastor Giuseppe é um cara legal, é um homem de Deus. Quem sabe como eu sou é Deus. E quem sabe como eu sou é Deus quando me olha no secreto. Por isso eu preciso dizer: Senhor, eu quero ser transformado. Por isso eu preciso, como nós escutamos semana passada, tirar o véu e dizer: Pai, perdoa a minha vida, eu quero me renovar a cada dia. Eu quero tirar a sujeira que está dentro de mim, o pecado que facilmente me envolve, dizia o apóstolo Paulo. Eu preciso, Senhor, ter uma vida renovada, uma vida, Pai, consagrada a Ti, uma vida separada. Eu quero ter um caráter aprovado para viver e conquistar aquilo que Deus tem para mim. Para que nós vivamos o melhor de Deus, você precisa aprender a superar a atmosfera de injustiça. Deixa eu te falar, esse mundo ele é dominado por um príncipe cujo nome é Satanás. Esse mundo, a Bíblia diz que jaz no inimigo. Ele é o rei deste mundo. Ele é aquele que governa esse mundo. E até quando Satanás governará esse mundo, sempre haverá injustiça, sempre haverá maldade, sempre haverá coisas que não nos agradam. Mas para que eu possa viver o sobrenatural e conquistar o que Deus tem para mim, eu preciso superar, aprender a superar essa atmosfera. Olha o que José fez. Olha, quando ela viu que eu fugi, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e disse: vejam, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei: é verdade ou não era? Era verdade? Era mentira. Mas José não se defendeu, José não murmurou, José não queixou, José falou: essa mulher está doida. Ele descansou no Senhor. E quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o Senhor José chegasse em casa. Quando Potifar chegou em casa, ele não acreditou na versão da mulher. Porque se ele tivesse acreditado na versão da mulher, José não teria acabado numa prisão, ele teria acabado morto. Mas o que ele ia fazer? A mulher estava falando: Deus te dá um escape em toda e qualquer situação, mas você precisa aprender a confiar nele em todo momento. Você precisa aprender a dizer e declarar de verdade: a minha justiça é o Senhor. Ele é o meu juiz. Ele é aquele que sabe se é verdade ou não o que estão fazendo ou dizendo contra a minha vida. Eu preciso aprender a desenvolver, para conquistar o que Deus tem para mim, um coração de servo obediente. Por isso o carcereiro encarregou a José de todos os que estavam na prisão. Ele se tornou responsável por tudo o que lá
sucedia. Sabe por quê? José era colocado em lugar de honra em todo lugar, porque ele tinha um coração de servir. Onde ele estava servindo aqui? Na prisão. Não era o lugar que ele queria, não era o lugar que ele desejava, não era o lugar que ele tinha sonhado, mas ele sabia que ele estava no plano de Deus. Ele dizia: Senhor, até quando eu estou no teu plano, eu vou fazer tudo com excelência. Vou me esforçar, Senhor, para servir a Ti e mostrar a Tua glória em todo lugar. Quantas vezes nós falamos: não, até eu alcançar o que eu quero, eu vou infernizar a vida de todo mundo. Até alcançar o que eu quero, eu vou deixar todo mundo infeliz. E Deus diz: seja homem e mulher de Deus em toda e qualquer fase da tua vida. Não importa o que você está vivendo, sirva a Deus com todo o coração, para que os outros vejam a glória de Deus em você. Isso que é muito importante. Superação pessoal para ser bem sucedido. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O que teve que fazer para se apresentar ao faraó? Se barbear e trocar de roupa. Ou seja, você tem que entender que para sair de uma fase, entrar numa outra, você tem que deixar as coisas da outra fase de lado. Tem gente que carrega a tristeza de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, a vida toda. Ah, mas isso aconteceu comigo, eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer, eu não consigo abandonar. Ei, se você quer viver o novo de Deus, você tem que deixar o passado para trás. Você quer dizer: Espírito Santo, me ajuda a ter uma outra conduta. José se barbeou e trocou de roupa, dizendo: olha, isso aqui não me pertence mais. Barba comprida e roupa suja é para a cadeia. Agora eu preciso me apresentar de uma outra forma diante do rei. É tempo de você tirar a roupa suja. É tempo de você tirar o que mais não cabe em você. Serviu por um tempo, mas não serve mais. Muitas vezes nós não queremos crescer. Quando, por exemplo, uma criança tem 8 anos, ela tem 33 de pé, mais ou menos. Ela tem uma roupa 8, 10 anos. Mas quando ela faz 14 anos, o 32, o 33 não lhe serve mais. E não adianta ele insistir em colocar aquele sapato, porque se ele colocar, o que acontece? O pé dói. Se ele colocar aquela roupa que ele vestia há 4, 5, 6 anos atrás, aquela roupa não cabe. E nós queremos fazer assim. Nós queremos vestir a vida inteira o mesmo sapato, a mesma experiência, a mesma vida que nós vivíamos. O passado faz parte do passado, já não te cabe mais. As experiências que você teve, ela tem que ficar para trás e ser igual o apóstolo Paulo dizia: olha, esquecendo-me do que para trás está, eu olho para o alvo, a fim que eu receba a vocação celestial em Cristo Jesus. E eu quero avançar. O escritor aos Hebreus disse um dia: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que avançam e conquistam para a glória de Deus. O que você está vestindo, meu amado? É hora de você trocar de roupa para trocar de fase, para você deixar as mágoas, deixar o rancor, deixar as feridas, deixar o ressentimento, deixar a inveja, deixar o ódio, deixar os pensamentos negativos. Dizer: Senhor, eu quero ser lavado no teu sangue nesta noite. Eu quero, Pai, olhar para frente, sabendo que o Senhor tem um destino para mim. Tem uma história
marcada pelo sobrenatural. Deus deseja que você possa passar nesse mundo como o ET. Deus quer que você entenda que você está neste mundo, mas não é deste mundo. O faraó teve um único sonho e disse a José: Deus revelou a faraó o que ele está para fazer. José não era igual aos outros. Ele tinha algo de diferente. O Espírito Santo estava nele. E quando o Espírito Santo está na gente, nós nos tornamos seres sobrenaturais. Coisas que não dá para fazer humanamente, o Espírito Santo te ajuda. Você vai ter revelação, você vai ter conhecimento, você vai ter discernimento, você vai ter poder. É isso que Deus quer te conferir, meu amado. Poder para pisar em serpentes e escorpiões, poder para orar para os possessos, eles serem libertos, poder para orar pelos doentes, eles serem curados, poder para profetizar e se cumprir. Deus quer te dar poder. Crescer em um nível de influência. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. E o faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia. Ele deu para a mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Temos que entender algo. Eu estou frisando muito isso nas quinta-feiras. Os servos de Deus precisam crescer no nível de influência. O que é isso, pastor? Nós vamos falando nas quintas que tem duas coisas que parecem similares, mas que não são. Uma é o termômetro, outra é o termôstato. As duas servem para medir a temperatura. Por exemplo, quando você quer saber quantos graus estão nesse lugar, você compra aqueles termômetros de parede, às vezes está no relógio, olha lá tem um termômetro. Tem 29 graus aqui dentro. Está quente, não está? O termômetro só avisa, está quente. Não faz nada. O termômetro não tem influência nenhuma. Ele entra no ambiente, ele fala: aqui tem 29 graus. Aliás, às vezes só pior. Se eu não sabia que tinha 29 graus aqui, não sentia tanto calor igual agora. E muitas vezes nós, como cristãos, somos termômetros. Nós entramos numa casa onde há guerra, o que nós fazemos? Nada. Ou fazemos guerra junto com eles. Nosso Deus, que bagunça essa casa! Nós entramos numa casa onde há discórdia, e nós que fazemos? Brigamos juntos. Nós vamos numa cidade ou vivemos numa cidade, num país, onde a fama é de corrupção, e o que nós fazemos? Nada. Somente julgamos, somente criticamos, falamos: os políticos todos corruptos, esse povo não presta para nada. Ou seja, nós somos termômetros, não temos influência nenhuma. Mas se no lugar de um termômetro nós tivéssemos aqui o ar-condicionado e um termôstato, o que ele ia fazer? Ele ia medir a temperatura a 29 graus, mas ele ia decidir qual era a temperatura que ia ficar neste lugar. E se o seu programa para 20 graus, ele trabalha até que o ambiente todo chegue a quanto? 20 graus. Ele pouco se importa se está quente ou está frio. Quem faz o ambiente é Ele. E Deus te chamou para isso, para influenciar todo o lugar no qual você está. Quando você entra numa casa onde há guerra, se você é um cara influente, você leva paz. Quando você entra numa casa onde há briga, se você é um cara influente, você leva harmonia. Se você entra numa casa onde há dor, se você é alguém que influencia, você traz alegria, saúde.
emocional, espiritual, física. Porque Deus quer te usar para viver o sobrenatural. Que tipo de vida você está vivendo? Quando Deus fala que nós somos sal da terra e o sal serve para dar sabor, o mundo está vivendo sem sabor nenhum. E Deus te chamou para mudar a condição das pessoas, para você entender quem é você e cumprir o teu propósito. Chega de correr atrás dos teus sonhos, chega de correr atrás da tua vida. Diga: Senhor, usa-me para a tua glória, Senhor, usa-me para o teu reino, porque eu quero cumprir o meu propósito na minha geração. Qual era um dos princípios de José? O poder transformador do perdão. Os irmãos dele tinham traído, tinham vendido, e agora era a vez dele se vingar. Ele tinha todo o direito, ele tinha todo o poder, ele tinha todas as razões, mas a Bíblia diz: ele se pôs a chorar tão alto quando ele viu os irmãos. Os egípcios os ouviram e a notícia chegou até o faraó. José não se vingou, José não pisou na cabeça dos irmãos, ele os perdoou. Você quer viver feliz? Aprenda a perdoar. Libera o teu coração de tudo aquilo que não pertence ao Senhor. E José, ele construiu o legado profético. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de você, os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhe: quando Deus intervier em favor de vocês, levam os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois, embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Quando nós vivemos o propósito de Deus na nossa vida, a nossa palavra tem um valor eterno. Falei isso quinta-feira. Algo de muito interessante aconteceu. José morreu e ele foi embalsamado. Esquisito, porque hebreu não podia ser embalsamado, mas ele proferiu uma palavra: eu quero entrar na terra prometida. E aquele povo, o povo que entrou no Egito aqui com José, ele saiu do Egito somente 400 anos depois. 400 anos depois de escravidão, esse povo saiu do Egito rumo à terra prometida. Daquele povo de 2 milhões a 3 milhões de pessoas, eles ficaram 40 anos no deserto até chegar em Canaã. E lá em Canaã, daquela geração que saiu do Egito, entraram somente 3 pessoas. Eu falei: não, eu sei que 2 entraram. Se você vai ler a Bíblia, você vai ver que lá em Canaã entrou Josué, entrou quem? Caleb, e entrou o sarcófago de José. A palavra dele foi tão forte, esse homem foi tão precioso para Deus, que deixou até o legado depois de morrer. 440 anos depois, ele entrou naquilo que ele tinha falado. Que Deus vai cumprir a tua palavra, se você manda, se você vive naquilo que Deus tem para você. Conquiste por meio da excelência, como José. E vamos acelerar. Tenha a seguinte atitude: potencialize o seu destino. Entrego agora a você o comando de toda a terra do Egito. Tirou o anel e deu para José. Entenda quem é você. Comece a viver o teu propósito em nome de Jesus. Assuma a tua identidade. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro
em seu pescoço. Seu potencial está na sua identidade. José agora não era mais irmãozinho dos 11. José agora não era mais escravo de Potifar, não era mais servo na cadeia, agora ele era governador. Ele deveria se portar como governador. Viva como filho de rei. Viva com todo o potencial e autoridade que Deus te deu. Que o Senhor muda a minha mente, muda as minhas bocas, para que eu possa cumprir e possa viver a minha identidade de filho. Supere os seus traumas e as limitações. Mais uma vez, os irmãos chegaram, se prostraram e José abraçou. Diga para você mesmo nessa noite: eu quero superar tudo aquilo que quer me amarrar. O povo planeja mal contra você, mas Deus vai torná-lo em bem. Não permita que um trauma roube a sua história. Não deixe que as dores confinem você na mediocridade. Mas diga: eu vou viver o plano que Deus tem para mim. Mude cenários, mude realidade, transforme o ambiente no qual Deus te colocou. Transforme o ambiente no qual Deus colocou a tua vida. Deus deseja que você conquiste. Deus deseja que você alcance, mas fuja dos atalhos. A mulher de Potifar poderia parecer um escape para José. Se eu conseguir ganhar o coração dessa mulher, eu vou viver ainda melhor nessa casa. Ele sabia que o plano não era este. Diga: Senhor, eu quero descansar no teu plano e não quero fazer do meu jeito. Um dos maiores problemas da nossa vida é o eu quero. Quando eu quero vence na minha vida, ou seja feita a tua vontade, está longe de mim. Jesus no Getsemane disse: Senhor, eu quero ver na faixa esse cálice de mim, mas não seja o que eu quero, mas que o Senhor deseja. Você possa ter coragem nessa noite. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio no Teu amor, confio no Teu plano, confio nos Teus sonhos. Inspire a sua próxima geração. José deixou o legado. José influenciou a geração. José salvou muitas vidas. É para isso que Deus te chama. José viveu com excelência. Deus tem para você uma vida com excelência, uma vida que foge à reclamação, uma vida que foge à murmuração, uma vida que foge à mediocridade, uma vida que foge à mesmice. Que tipo de vida você está vivendo? Feche os seus olhos. Deus tem palavras para você, como aquelas que deu para um servo, dizendo: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o mundo. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Deus tem alegria para a tua vida. Você precisa desistir. Se ficar confinado nos 13 anos de processo, se ficar preso aos 13 anos nos quais Deus formou ou te formar a tua vida, ou você passar a viver os 97 anos de glória, de bênção, de prosperidade, de paz. Você precisa decidir nessa noite o que você vai viver.
Que você possa dizer nessa noite: Pai, eu aceito a Tua vontade para a minha vida, acreditando que ela é para mim boa, acreditando que ela é para mim perfeita, acreditando que ela é para mim agradável. Senhor, eu quero entrar a fazer parte do Teu sonho, dos Teus planos, dos Teus projetos para a minha geração. Senhor Jesus, eu quero viver grandes coisas. Eu quero viver o Teu reino aqui e agora. Mas eu preciso tomar uma decisão. Espírito Santo, enche a vida de cada meu irmão, de cada minha irmã, para que cada um nessa noite saia fortalecido pela Tua palavra e possa entrar a fazer parte desse povo predestinado a conquistar reinos, a praticar a justiça, a fechar a boca dos leões. Eu abençoo, Senhor, a Tua igreja. Eu abençoo, Pai, cada irmão, cada irmã que aqui está. Que cada um possa viver com excelência o tempo que o Senhor concedeu para ele viver nessa terra. Em nome de Jesus, que possamos sacudir a poeira e olhar para frente, saber que grandes coisas Deus tem para nós. Fica de pé nessa noite, levanta a tua mão e conversa com Deus. Diga: Pai, olha para a minha vida. Pai, olha para mim. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Receba poder, receba autoridade, receba força. Deus é fiel. Ele é para cumprir toda a palavra feita a mim. Receba essa palavra no teu coração. Deus é fiel. Ele é fiel. Deus é fiel. Oh, declara. Agradece a Ele por essa fidelidade. Sim, Deus é fiel. Obrigado, Jesus. Para cumprir toda a promessa. Toda a promessa. Deus é fiel. Ele é. Deus é fiel. Oh, Tu és fiel. Eu não morrerei. Não vai morrer enquanto o Senhor não cumprir em mim. Não é homem para mentir. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Não é filho de homem para que se arrependa. Eu quero viver em santidade e adoração. Seja íntegro como José. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Entrega a Ele o teu coração nessa noite. Diga: Teu Senhor. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Creia na fidelidade, receba a fidelidade. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Aleluia. Eu quero viver em santidade e adoração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Meu coração é Teu, Jesus. Pois é só dele, somente dele o meu coração. De novo. Sim, Deus é fiel para cumprir Toda a promessa. toda a promessa feita. Declara isso sobre a tua vida nessa noite. Renova a tua mente. Deus é fiel. Diga com força: Tu és fiel, meu Deus. Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Ele é fiel. Deus é fiel. Ele é fiel. Deus é fiel.
Aleluia! Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Eu te louvo, meu Jesus! Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Tu és fiel! Eu quero viver em santidade e adoração. Somente dele, somente dele, suas vozes. Eu não morrerei enquanto o Senhor. Os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Aleluia! Quero viver Oh, Espírito Santo! somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Quero viver em santidade e adoração. Somente dele o meu coração. Tem gente que tem mais dificuldade de acreditar É nisso. só dele, Vamos fazer dele algo. meu A Bíblia diz que na unidade há força. Pega na mão da pessoa que está do teu lado para encorajar ela nessa noite. E nós vamos cantar de novo essa música. Levanta a mão dessa pessoa e com o seu coração ore para ela. Se ela está desanimada nessa noite, pede para Deus abençoá-la. E o poder de Deus vai manifestar na tua vida e na vida dessa pessoa. Vamos de Eu novo. não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Abençoa, Jesus, a tua igreja. todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração. Tem o cumprimento da promessa. Deus é fiel. Somente dele o meu coração. Meu coração é teu, Jesus. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Abençoa a tua igreja. Abençoa, abençoa. todos os sonhos Abençoa, que Ele abençoa. mesmo sonhou pra mim. Sinta a presença de Deus. Quero viver em santidade e adoração. Aleluia. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Oh, tu és teu, Senhor. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Glorifica a Deus com as tuas palmas nessa noite. A melhor que você puder. Obrigado, 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 Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Domingo que vem, iremos continuar essa série. Iremos estudar a vida de Moisés. Amém? Lélia, cheio de expectativa. Que
que Deus quer falar com você. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um. Amém e amém. Líder de célula, vem aqui na frente, depois de despedir todo mundo. Deus abençoe.